Vamos continuar com o terceiro artigo do Credo Apostólico, agora focando então na Santa Igreja Cristã. Eu creio na Santa Igreja Cristã. Continuando aquilo que Lutero fala no Catecismo Menor, eu creio que o Espírito Santo chama, congrega, ilumina, santifica e conserva na verdadeira fé. O que é igreja? Às vezes esse termo ele pode ter vários significados. Ele é muito comum quando a gente se utiliza dizendo, eu vou para a igreja. E aqui a gente está pensando num lugar físico, como a gente está aqui inserido dentro de um local específico, dentro de um templo, dentro da igreja. Eu vou para a igreja, a gente está pensando num lugar físico, mas também a gente pode estar pensando numa denominação. Então nós pertencemos à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, e a gente também está pensando na igreja luterana, de uma forma um pouco mais ampla. Ou talvez a gente está pensando numa congregação local. Eu vou para a minha igreja, para a congregação Concórdia, né? Aqueles que participam aqui desta comunidade. Então, a palavra, o termo igreja, ele tem diversos significados e é utilizado e está tudo bem. Mas não é isso que fala necessariamente o credo apostólico, no sentido de templo, no sentido de denominação ou congregação local. Quando se fala da igreja, é aquela comunidade que ouvem a voz do bom pastor Jesus. De uma forma muito simples, que igreja? Aqueles que ouvem a voz do bom pastor Jesus. E a gente viu no último vídeo que a função do Espírito Santo é fazer com que a voz de Jesus seja ouvida. Não somente ouvida, mas aceita e crida no coração. Então, se na igreja não há anúncio de Cristo, se Cristo não está no centro da mensagem, da proclamação da palavra, em tudo aquilo que é feito, o Espírito Santo também não está agindo e ali não está congregando, não está agindo, a igreja não está presente. Paulo fala na carta de Coríntios, capítulo 12, né? Ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não for através do Espírito Santo. Então, quando a gente vai olhar para a história da redenção, desde a criação foi feita, claro que Deus continua preservando essa criação. A redenção em Cristo foi feita, mas ele está sentado à direita de Deus Pai, cuidando e agindo em misericórdia. E agora, o terceiro artigo do Credo Apostólico, o Espírito Santo, ele é enviado para que possa agir até o último dia, preservando por meio da sua igreja a voz de Jesus. E o que ele faz? Ele nos chama pelo Evangelho. Então a gente viu um pouco no último vídeo sobre isso. Ele ilumina com os nossos dons, para que aquilo que a gente faça possa ser colocado em prol do reino de Deus. Nos santifica a viver uma vida correta aos olhos do Senhor e nos preserva nessa fé. Então o Espírito Santo, ao nos colocar dentro da igreja, ele faz com que essa palavra de Cristo seja ouvida. É um lugar onde nós recebemos os meios da graça, e de uma forma especial os sacramentos, que é o batismo e a ceia. A gente vai falar bastante sobre isso mais para frente. Onde a nossa fé é nutrida e alimentada, onde nós somos fortalecidos contra a luta diária do pecado. E eu compartilho isso aqui também dentro do contexto da comunidade, a importância de nós estarmos na igreja, numa igreja local, porque é essa forma que Deus instituiu, que Jesus instituiu e enviou para que a gente pudesse ler a palavra em conjunto, refletir e meditar, mas ao mesmo tempo é a forma como Deus também nos protege contra as tentações do mundo, do diabo, nos preserva, nos mantém nessa fé, nos cuida como irmãos. Então tem tanto um sentido vertical de Deus agindo e gerando fé nos nossos corações, mas também no sentido horizontal de cuidado, de amparo, de suporte. Quando nós olhamos para o credo, fala que é Santa Igreja Cristã. Então a igreja, ela é santa. E aí vem um aspecto muito interessante de a gente pensar. Às vezes quando a gente olha para a igreja, a gente fala, nossa, como isso acontece dentro da igreja? Ali na igreja não deveria estar acontecendo essas coisas. Porque a gente olha para a igreja e diz, não, a igreja ela é santa. De fato, ela é santa. A igreja ela é santa em Cristo Jesus. Porque Cristo nos perdoou, nós somos 100% justos, perdoados. Mas também
enquanto aqui vivemos, nós somos 100% pecadores. E pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, omissões. A igreja é santa em Cristo, e em Cristo nós vivemos na Santa Igreja Cristã. A igreja ela também é cristã, ou seja, o fundamento da igreja não está em nós, mas está em Cristo, que é a pedra fundamental. E também a igreja ela é invisível. Ou seja, diz lá 2 Timóteo que, de fato, a gente não sabe dizer se uma pessoa é cristã ou não cristã. Só Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece a fé que está no coração de todos nós. Mas, ao mesmo tempo, ela é invisível, mas ela se manifesta por meio da pregação da palavra, dos meios da graça, do batismo, da ceia, de uma comunidade que ora, que intercede uns pelos outros. Então, há sinais visíveis da Santa Igreja Cristã, presente ao longo de todo o mundo, e não somente de uma denominação específica, porque Deus ele chama, ele congrega por meio do seu evangelho, por meio da sua palavra. Por fim, nós temos uma grande responsabilidade: não acrescentar aquilo que Deus não revelou, não diminuir aquilo que Deus revelou e nem rejeitar. A responsabilidade é sermos fiéis no testemunho daquilo que Deus nos entregou. Por isso, ao começar a refletir sobre a igreja cristã, algumas perguntas para a gente pensar juntos. Como que o Espírito Santo age para reunir, para juntar, para chamar, para congregar as pessoas em torno da palavra? Quais são os meios pelos quais o Espírito Santo age na vida, em nossa vida, para nos preservar na fé? E qual é a sua relação como cristão com a igreja? Você é alguém que participa de uma congregação, de uma igreja? Qual a importância de estar presente dentro do ambiente de uma congregação? Quais são as suas dificuldades? E se por acaso você não tem participado de uma igreja, você tem colocado isso em oração e tem conduzido para que o Espírito Santo te leve também a exercitar a sua fé numa congregação local? Que Deus te abençoe a meditar e a refletir sobre esses temas.